Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Barbaço Opina, pra gente poder repercutir aí mais algumas questões envolvendo essa partida de ontem, esse triunfo importantíssimo do Esquadrão diante do Fortaleza por 4-0 lá no Castelão. Teve uma fala aí depois da partida de Tinga que me deixou um tanto quanto incomodado, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E também tiveram outras questões que eu acho que vale a pena a gente abordar com relação à provocação, chateação de atletas do Fortaleza e um desgaste até desnecessário ao final da partida e outros pontos aí para a gente poder trocar uma ideia, bater um papo. Então peço que você assista esse vídeo até o final, com muito cuidado, com muita atenção, para a gente poder analisar aí essas questões que eu julgo como importantes aí para a gente poder ver com mais carinho, com mais cuidado, tá? Deixa o seu like já para fortalecer aí, ajuda a gente a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Seu like é fundamental e é rápido, simples, fácil, só clicar aí no gostei. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. Vai ter live depois do apito do jogo do time de transição do Bahia contra a Juazeirense na estreia do Campeonato Baiano. Pode ser que tenha live lá no final do dia também, repercutindo aí essa rodada. Então fique muito atento e clique no sininho aí para você receber as notificações, beleza? E não esquece, claro, de compartilhar com a galera, dar aquela moral para o nosso projeto, para o nosso trabalho. Bom, para poder contextualizar vocês, o jogador Tinga, da equipe do Fortaleza, que já teve uma passagem muito abaixo aqui pelo Bahia, e lá é tratado até como ídolo, né? Ele acabou falando ali ao final da partida, tanto para o Premier quanto para o TNT. E aí no Premier ele falou uma coisa, na TNT ele disse outra coisa. Eu não tinha visto essa entrevista da TNT, mas ontem, durante a madrugada, aí, eu vi o pessoal falando muito sobre a forma pejorativa, como ele tinha falado, com certo menosprezo. E eu falei, bom, vou analisar com calma, vou ver o que ele disse, vou interpretar com uma visão sensata, né, sem levar em conta só a emoção e também a razão, e vou tentar discorrer um pouco sobre isso. E esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar hoje. Então veja aí o que Tinga falou e depois eu venho para falar um pouco melhor. E o Tinga já pode comentar com a gente e explicar o que aconteceu. Eu vi que você também foi ali assim que o juiz apitou em cima do banco do Bahia. Não, só fui conversar ali com o Rossi mesmo, porque é desnecessário fazer isso, mas a gente não... Jogo vergonhoso nosso, a gente tem que ter vergonha na cara para fazer um jogo tão ruim. A gente começou muito mal, a gente sabia da força do Bahia, que eles iam vir por uma bola e conseguiram fazer o primeiro gol. Então agora é levantar a cabeça, mas é para aprender, porque a gente não pode jogar com a cabeça erguida. A gente sabe que a dificuldade do jogo que ia ser, então a gente tem que levantar a cabeça e ter vergonha na cara, porque não é inadmissível tomar 4 gols desse time que a gente enfrentou em 2019 e a gente venceu aqui, e a gente não pode ficar desse jeito. Então a gente tem que levantar a cabeça e conversar, todo mundo, porque não é só os 11, é o grupo todo, tem que levantar a cabeça e fazer um grande jogo quinta-feira, porque é inadmissível com a camisa do Fortaleza jogar um jogo desse. O que o Rossi fez que é inadmissível? Ele ficou mexendo com o Mariano e com o Quinteiro, mas isso não tem nada a ver. Bom, para muita gente pode parecer besteira, né? Para muita gente pode parecer bobagem e tudo mais. Eu não quero entrar na onda de milindre, de mimimi, mas eu acho que essa fala de Tinga fala muito sobre um comportamento que está se tornando habitual de outros times aqui da região, de outras equipes aqui do Nordeste. Sem querer de forma alguma generalizar, porque eu sei que existem muitas exceções, mas muitas exceções. Tem muitos torcedores de Fortaleza, Ceará e outras equipes do Nordeste que acompanham o canal e têm um respeito imenso pelo Bahia. Mas Tinga falou como pode tomar 4 gols desse time que a gente ganhou em 2019. Primeiro, não tem nenhum tipo de cabimento, não tem nenhum tipo de coerência esse comentário de Tinga, tendo em vista que o time mudou completamente de 2019 para agora, para 2021. E ele não pode usar como base um jogo lá de 2019 e falar, pô, como que a gente foi e tomou 4 gols desse time, né? Eu posso falar, então, como que a gente tomou 4 gols do Flamengo em um jogo, 5 gols do Flamengo no outro, se lá em 2019 a gente deu 3-0 no Flamengo, né? É muito simples analisar dessa maneira, cada jogo é uma história, né? Eu acho que, acima de tudo, tem que se ter respeito pela instituição, pelo adversário, né, e tratar essas questões, principalmente um atleta profissional, como algo do jogo, acontece, é normal. Não é nenhum absurdo o Fortaleza tomar 4 gols do Bahia, não. Para eles pode ser vergonhoso, perdeu dentro de casa, na situação que precisava vencer, isso e aquilo, mas, irmão, tomar 4-0 do Bahia é comum e já aconteceu em outras ocasiões, tá? Então, abaixa a sua bolinha, o máximo que você fez aqui
no Bahia foi um gol contra o Wolfsburg na Copa Mickey, né? Lá em Orlando. E, sinceramente, você não tem nenhum tipo de embasamento, não tem nenhum tipo de propriedade para poder falar alguma coisa. O cara que é reserva no time do Fortaleza, que tá brigando pela mesma coisa da gente e chega nesse salto alto, né? Nesse chinelinho aí, pô, pra mim não cabe, irmão. Então, fica na sua, baixa a bola, que o Bahia é imenso, independente do rendimento não estar sendo ideal, independente das coisas não estarem fluindo como nós mesmos esperávamos e como muitos outros torcedores esperavam. Não dá para diminuir assim não, falando como que a gente toma 4 gols desse time. Tomou 4 gols desse time e se fosse melhor, e se a gente aproveitasse melhor a chance, ia tomar 5, 6, 7, 8, ia ser extremamente merecido. Então fica na sua, viu, Tinga? Porque você é bem fraquinho, bem limitado e viveu aí só uns momentos de fase boa, digamos assim, no Fortaleza, tá? Você é uma grande porcaria, meu parceiro. Bom, e além dessa questão, perguntaram aí no final também sobre Rossi, o que foi que rolou de provocação. Cara, lastimável o que tá virando o nosso futebol, né? Lastimável o que tá virando o nosso futebol. Depois daquela pataquada toda que teve no Bavi de 2018, que os caras agrediram Vinícius e tal por conta de uma zoação, de uma comemoração, de uma provocação. Aí teve o jogo do time de transição contra o Vitória da Bahia lá no Barradão, que Heron faz o gol, aí faz como se estivesse pescando. Depois Gustavo faz o gol, Arthur Rezende faz o gol e Gustavo faz a dancinha. Os outros jogadores também fazem a dancinha de Vinícius. E aí os caras ficam revoltados de novo e tal. Pelo amor de Deus, o que é que tá se tornando o futebol? Eu não sei o que Rossi falou para Quinteiro, não faço ideia do que ele falou para Mariano Vasquez. Eu acredito que ele não tenha sido desrespeitoso, não posso dizer, mas preconceituoso, algo do tipo, como Gerson alegou lá que Indy foi e tal. Mas, meu irmão, Rossi entrou no psicológico dos caras, meu irmão. Entrou no psicológico, Quinteiro fez o pênalti nele, Quinteiro tava chegando atrasado em todas as bolas, Rossi indo pra cima, os caras encontrando dificuldade na marcação, aí porque Rossi falou alguma coisa, provocou e tal, não pode, achei de não me toque, não pode, é errado, é desrespeito. Pô, ontem teve um torcedor do Fortaleza que me segue, falando pra mim que ia deixar de me seguir porque eu tava zoando o Quinteiro, sendo que faltou o profissionalismo pra Rossi, que ficou de provocaçãozinha. Meu amigo, o que é que se tornou o futebol? Não pode mais ter provocaçãozinha, isso é inadmissível, cara. Isso é inconcebível, não entra na minha cabeça. Eu cresci vendo provocação no futebol, eu cresci vendo o Índio dar flechada, vendo o Júnior Diabulouro cavar a cova do Bahia, e a gente respondendo, e tinha zoeira, e tinha brincadeira. Hoje não pode provocar, porque o cara faltou com profissionalismo. Que merda é essa, meu amigo? Pelo amor de Deus, velho. Tá difícil, velho. Tá difícil. E pra poder fechar, né, falar um pouco sobre esse comportamento, que assim, Fortaleza cresceu muito nos últimos anos, Ceará cresceu muito nos últimos anos, Ceará fez uma temporada extraordinária, até para poder ensinar pra gente em alguns aspectos sobre perfil de contratação, encaixe de estilo de jogo e filosofia de trabalho e tal. O Ceará fez uma temporada exemplar, dá pra dizer sim, mas calma, principalmente pro Fortaleza, que eu tenho um carinho imenso pela torcida, fui muito reconhecido lá no jogo que foi em 2019, acho que as torcidas são inclusive muito parecidas de Bahia e Fortaleza, mas calma, cara, calma, vieram lá de baixo agora, passaram anos tenebrosos, assim como a gente já passou em outras ocasiões, mas a diferença do Bahia para Fortaleza, para o Ceará, ainda é muito grande. Não quero soar como um soberbo, nem nada do tipo, porque isso não faz parte da minha índole, do meu perfil, não foi assim que eu fui criado, apesar de já ter cometido alguns deslizes de cabeça quente e falar bobagem e parecer que eu tô com ar de soberba ou alguma coisa do tipo, mas não é parecer soberba, é só a gente analisar tradição, títulos, participações, a representatividade que o Bahia tem no cenário nacional e até internacional, com participações aí em Libertadores, em Sul-Americana, né? Os caras foram pro Ceará, com todo respeito, foi para a Sul-Americana depois de 10 anos, Fortaleza foi pela primeira vez em 2020 para a Sul-Americana, e os caras querendo falar do Bahia, achando que estão ali no mesmo patamar, que estão nivelados e tal. Não é assim, a temporada do Bahia é ruim, é atípica, a gente tá cobrando, criticando frequentemente, mas bota o pezinho no chão, papai, calma, tá maluco? Não dá para comparar ainda não. Beleza? Torço pelo crescimento, eu quero ver o futebol nordestino forte,
Tomara que os nordestinos fiquem na primeira divisão e que caiam aí os cariocas. É essa a minha torcida. Se o Bahia não estiver jogando contra o Fortaleza, não estiver brigando diretamente com o Fortaleza, eu quero que o Fortaleza ganhe suas partidas para também poder progredir, para poder crescer. Mas vamos com calma, pé no chão, não é bem assim não. A disparidade ainda é grande, beleza? Então isso daí sobre comportamento de torcida, dos atletas, essa visão de mundo que eu acho que Tinga não teve ao falar uma barbaridade dessa, né? Que, pô, tomamos 4 gols desse time. Pelo amor de Deus, né, Tinga? Se toca, papai. Você é uma carniça, beleza? Galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Meio que um desabafo. Tinha que falar algumas coisas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?